muito interessante, Vilela. Eu ia falar sobre isso agora. Por quê? Porque a gente está com esse medo do envolvimento do Irã, certo? A propaganda psicológica contrária ao Irã, ela já tem sido feita desde 2003. Com a história de, não, eles estão desenvolvendo armas nucleares, eles estão desenvolvendo armas atômicas. Então, em 2003, Bush era o presidente, Estados Unidos está no Iraque, ganhando a guerra do Iraque, do Iraque, e Bush chegou a ameaçar o Irã. Vocês são os próximos. Vocês são os próximos. Tá. E aí o que acontece? Os americanos cutucaram o Irã, mas a Rússia deixou claro, mexeu com o Irã, mexeu com a gente. Então por isso Bush não deu um tiro contra o Irã e retirou as tropas. Então, a partir desse momento, tanto Israel quanto os Estados Unidos souberam que um ataque ao Irã é um ataque contra a Rússia. E aí que entra Gog e Magog. Ezequiel, cerca de 6 séculos antes de Jesus, faz a seguinte profecia, se você quiser eu posso ler. Quero. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volte o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, e Ros parece até Rússia, né? De Meseque e Tubal, profetiza contra ele e diz, e assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, fartei que te volvas, porém anzóis no teu queixo, te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Aí ele começa a citar os povos que estariam nessa aliança com a Rússia. Então quem que é Gog? É um povo ao norte de Israel. Se você traçar uma linha reta de Jerusalém para cima, você está em Moscou. Pô. Então o povo do norte é Rússia, você não tenha dúvida disso. Tá. Mas aí a profecia de Ezequiel fala dos povos que estariam em aliança com esse do norte. Com o povo do norte, com Gog, porque é Gog da terra de Magog. Magog é a terra, Gog é o líder. Então o que ele está falando? Persas e etíopes e Put com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Togarma, do lado do norte. Todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então ele está falando, não vai ser só a Rússia, vai ser uma coalizão. E aí o que ele fala? Persas, ele já está falando que o Irã vai estar em aliança com a Rússia, 600 anos antes de Jesus, quando essa guerra estourar, quando a Rússia se levantar, o Irã vai estar junto. Olha que profecia tremenda, 600 anos antes de Jesus. Que eles vêm dos persas. Que os persas estariam em aliança com os russos contra Israel. Aí ele fala de Put, que seria a Líbia, ou os países árabes do norte da África, e ele ainda fala de Gomer e Togarma. Gomer e Togarma seria a Europa. Então a Europa, por enquanto, ela está pró-Israel. Mas segundo as profecias, vai chegar um momento que todas as nações da terra vão se voltar contra Israel. Então ele fala inclusive dos países europeus, que é Gomer e Togarma. Quem é Gomer? Gomer é o filho mais velho de Jafé, que é um dos filhos de Noé. Então depois do reset ele tem filhos. Um dos povos descendentes de Noé é o filho Jafé, que gera Gomer, e Gomer deu origem aos povos que tomaram que se tornaram a principal população do oeste europeu. Entendi. E Togarma, norte europeu. Então ele está já dizendo que Líbia, países do norte da África, Rússia, persas e até a Europa vão se unir contra Israel. Só que a profecia é tão intrigante, porque Deus já avisa que ele vai vencer a guerra. Quer que eu leia o texto? Claro. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Virá, pois, do teu lugar dos lados do norte, tu e muitos povos contigo. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Chamarei contra Gog a espada, diz o Senhor, a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Então já está escrito até o que vai acontecer, Vilela. A espada se voltar contra o próximo é esses povos começar a se desentender entre si e lutar entre si. Aí ele fala, contenderei com eles por meio de peste. Então como é que ele vai dar essa vitória para Israel contra toda essa coalizão? Vai ter peste, pandemia. Uma espécie de Covid que vai pegar lá e o pessoal vai estar no campo de batalha e vai começar a morrer. Vai ter peste
e vai ter chuva inundante, e vai ter grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre que vai cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então é mais uma vez Deus tentando se revelar aos homens. Eu sou o Senhor, eu sou o Criador. Com esse feito aqui, vocês vão saber que eu sou Deus. Então você percebe essa fome de Deus de se relacionar com os seres humanos. Essa fome de Deus de estar perto dos seus filhos é tão grande que ele não poupou Jesus Cristo, seu único filho, para que ele pudesse ter na presença dele aqueles a quem ele criou. E isso também remete a Gênesis. Isso é muito interessante. Você pega lá Adão, certo? Todos os outros animais vieram em pares. Só Adão está sozinho. É. Por quê? Já parou para pensar nisso? É uma... E aí Deus fala, você vai dar nome aos animais. E aí ele está tendo que dar o nome aos animais. Leão, leoa. Elefante, elefoa. Gato, gata. Aí Ele tá vendo que tá todo mundo com homem, com par, macho, fêmea. E ele é sozinho. Por que Deus fez isso, Vilela? Por quê? Será que essa era uma das formas de Deus mostrar a Adão a solidão que ele sentia? Em que sentido? Para valorizar? Em que sentido? Deus é criador de tudo que há. De todas as galáxias. Ele pode contemplar o que for. Ele já tinha criado os anjos. Ele já tinha a adoração dos anjos. Mas ele não tinha ninguém da mesma espécie que ele para se relacionar, ninguém à imagem e à semelhança dele para se relacionar. Então o que ele estava mostrando para Adão, Adão, é legal ter os coelhinhos, os leões, os cachorros, mas você não tem alguém da sua espécie para se relacionar. E aí ele cria, a partir da costela de Adão, Eva. E por que da costela? Não há uma explicação. Que não da picanha, né? Não há uma explicação lógica para isso, mas da lateral dele, Tá. Adão entra em uma espécie de estado de morte, um sono, e da lateral dele, da costela, Deus tira a matéria-prima a partir da qual ele criaria a Eva. E quando Adão enxerga a Eva, a primeira coisa que ele fala, essa sim é carne da minha carne e sangue do meu sangue. Essa é da minha espécie. É isso que eu quero. Aí Deus está mostrando para Adão. Adão, você está entendendo o que eu sinto? Eu tenho os anjos que me adoram, eu tenho toda a criação, mas eu não tinha alguém à minha imagem, à minha semelhança para eu me relacionar. E essa falta que você teve aí de ter uma pessoa que nem você, só vendo os animais, eu tenho. E aí o que é incrível? Lá na frente, Jesus está na cruz do Calvário. Ele é transpassado por uma lança na sua lateral. Na costela? Na lateral. Certo? Certo. Mesma região onde Adão foi ferido. É. Dali começa a sair água e sangue. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, o sangue da remissão das nossas transgressões e a água que simboliza a purificação pelo Espírito Santo. Com isso, com essa matéria-prima, a igreja estava sendo formada. E quem é a igreja? A noiva. Então, da mesma forma que ele mostrou para Adão, você precisa de alguém à sua imagem e semelhança, eu também quero me relacionar com alguém à minha imagem e semelhança. E a partir de Jesus, ele então cria a igreja, e por meio de Jesus, a igreja, os seres humanos que creem em Jesus, podem se relacionar com ele de novo e a comunhão foi restabelecida. Então olha a paixão de Deus por todos nós, Juliano. Olha o amor de Deus por todos nós. Você todo errado e Deus te ama. Com todos os nossos pecados, com todas as nossas limitações, com todas as nossas falhas, com toda a nossa infidelidade a Ele, e Ele nunca vai deixar de nos amar, Ele nunca vai nos abandonar. Esse amor é constrangedor. Você diz, como é que eu posso continuar sendo amado por Ele depois de todos os erros que eu cometi? E é um amor incondicional. Nada do que você faça pode aumentar ou diminuir o amor de Deus por você.